Você acredita que Deus pode transformar a maior revolta em um encontro real com Ele? Prepare-se para ouvir a história de uma mulher que, em um momento de ódio, rasgou a Bíblia diante dos olhos da própria família. O que ela não imaginava é que esse ato seria apenas o começo de uma jornada sobrenatural que mudaria para sempre o rumo da sua vida. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir é simplesmente impossível de esquecer. Tá chegando mais um testemunho real no seu canal, onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se prepare para ouvir essa história que vai impactar você. No coração do interior de Goiás vivia Clara Alves, uma mulher conhecida pelo seu jeito firme, decidido e completamente descrente. Ao contrário da maioria da cidade, onde quase todas as casas tinham uma Bíblia sobre a mesa da sala, Clara se orgulhava em dizer que não acreditava em nada. Deus é invenção para gente fraca, repetia sempre. Ela havia crescido em uma família religiosa, mas desde jovem decidiu abandonar qualquer fé. As dores da vida, a perda do pai em um acidente, a doença da mãe que nunca se curou e anos de dificuldades financeiras foram alimentando dentro dela um ressentimento profundo. Clara se casou cedo, teve uma filha, mas mesmo dentro de casa a sua descrença era clara. O marido evangélico tentava convencê-la de que só Deus poderia mudar sua vida. Mas cada vez que ele falava isso, o coração dela endurecia ainda mais. O ápice veio em uma noite de discussão. O marido, cansado, deixou a Bíblia aberta sobre a mesa da cozinha e disse: Clara, só Ele pode te dar paz. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. As palavras acenderam nela uma chama de fúria. Clara pegou aquela Bíblia com força, olhou nos olhos do marido e, tremendo de raiva, gritou: Se Deus existe, por que nunca me ajudou? Por que nunca respondeu às minhas orações? E diante da filha assustada, Clara rasgou as páginas uma a uma, jogando os pedaços no chão. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. O marido chorava em silêncio, a filha se encolheu em medo, mas Mariana apenas fechou os olhos, sentindo-se estranhamente vazia. Naquela noite, ao deitar-se, algo começou a inquietá-la. As palavras da Bíblia, aquelas que ela mesma rasgou, voltavam à sua mente como se estivessem gravadas em fogo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ela tentou ignorar. Tentou convencer a si mesma de que era apenas a consciência pesada. Mas à medida que os dias passavam, acontecimentos estranhos começaram a cercar sua vida. E o que parecia apenas uma revolta seria, na verdade, o início de uma experiência que ela jamais esqueceria. Naquela noite chuvosa, Clara não conseguiu dormir. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Filha, a Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo quando não entendemos, ela nunca deixa de ser viva e verdadeira. Mas o ressentimento era mais forte. Levantou-se, pegou outra parte da Bíblia rasgada e decidiu jogá-la no lixo. No entanto, quando abriu a tampa da lixeira, algo inexplicável aconteceu. As páginas que ela havia rasgado estavam ali, intactas. O papel não parecia queimado, nem sujo, nem amassado. Era como se nunca tivesse sido tocado. Clara recuou assustada, o coração acelerado. Tentou convencer-se de que estava apenas cansada, mas dentro dela começava a nascer um medo que nunca tinha sentido. Nos dias seguintes, a mesma cena se repetiu. Toda vez que rasgava a Bíblia, as páginas apareciam novamente intactas sobre a mesa da sala ou ao lado da cama, brilhando suavemente, como se uma mão invisível as tivesse recolocado ali. Clara começou a perder o sono. Suas noites se transformaram em longas horas de insônia, ouvindo sussurros dentro de si. E se Deus realmente está tentando falar comigo? E se eu estiver lutando contra Ele?
Certa madrugada, incapaz de conter a angústia, Clara caiu de joelhos, mas não em oração. Ela apenas gritou: "Se o Senhor existe de verdade, então por que deixou minha vida se despedaçar? Por que permitiu que eu sofresse tanto?" De repente, um vento suave atravessou o quarto, embora todas as janelas estivessem fechadas. As páginas da Bíblia se abriram sozinhas em cima da escrivaninha, como se uma mão invisível tivesse folheado até encontrar uma resposta. Clara se aproximou lentamente e leu em voz alta: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido." Salmos 34:18. As lágrimas começaram a escorrer. Era como se aquelas palavras estivessem vivas, escritas somente para ela. Pela primeira vez em anos, Clara sentiu uma chama de esperança. E é nesse ponto que eu quero te convidar. Se essa história já tocou o seu coração até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal onde o milagre começa e compartilhe esse vídeo. Assim, mais pessoas vão conhecer histórias de transformação que só Deus pode realizar. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. Clara não apenas encontrou uma resposta, mas um caminho que mudaria para sempre sua vida. Os dias se transformaram em uma verdadeira batalha dentro de Clara. Parte dela ainda resistia, lembrando-se de cada decepção, de cada oração feita em vão na juventude. Mas, ao mesmo tempo, as experiências sobrenaturais continuavam acontecendo, deixando-a sem explicação lógica. Certa manhã, ao caminhar pela rua, Clara encontrou uma senhora muito simples vendendo pães caseiros. Quando se aproximou, a idosa a olhou nos olhos e disse com voz firme: "Filha, Deus manda te dizer que Ele não desistiu de você. O que você rasgou foi papel, mas a palavra dele nunca pode ser destruída." Clara congelou. Como aquela mulher poderia saber? Sem palavras, comprou um pão e voltou para casa tremendo. Naquela noite, sonhou que estava diante de uma cruz. Em suas mãos, ainda segurava a Bíblia rasgada. Mas diante dela, um homem com o rosto cheio de luz se aproximava. Ele estendeu a mão, recolheu cada pedaço do livro e, quando o abriu novamente, todas as páginas estavam restauradas. Ao acordar, Clara chorava sem parar. Sentia dentro de si que precisava tomar uma decisão. No domingo seguinte, sem contar a ninguém, entrou em uma pequena igreja evangélica perto de casa. O coração batia forte. Ao ouvir o louvor ecoando, parecia que cada palavra era dirigida a ela. O pastor, sem conhecer sua história, pregou sobre perdão e disse em alto tom: "Talvez você esteja aqui porque um dia rejeitou a palavra de Deus. Talvez você a tenha desprezado, mas hoje Ele te chama de volta. Nada que você fez pode impedir o amor dele de te alcançar." Clara não resistiu. Em meio às lágrimas, caminhou até o altar e se ajoelhou. Pela primeira vez em anos, suas pernas se dobraram não em revolta, mas em rendição. Entre soluços, apenas conseguiu dizer: "Jesus, eu não quero mais lutar contra ti. Se ainda há esperança para mim, eu entrego minha vida em tuas mãos." A igreja inteira orava e Clara sentiu algo inexplicável. Um peso sendo arrancado do seu coração. Era como se a escuridão finalmente tivesse sido dissipada. A mulher que havia rasgado a Bíblia, cheia de ódio, agora encontrava paz ajoelhada diante de Cristo. Mas a maior prova ainda estava por vir. O que Deus faria a seguir seria o selo da transformação que mudaria não apenas a sua vida, mas a de toda a sua família. A vida de Clara começou a se transformar de maneira visível. Aquela mulher que antes carregava mágoa e revolta, agora acordava cedo para orar, lia a Bíblia todos os dias e participava dos cultos com alegria. Sua filha, que havia crescido vendo a mãe rejeitar a fé, se surpreendia ao entrar na sala e encontrá-la chorando diante das Escrituras restauradas. Um dia, enquanto guardava os papéis de sua vida antiga,
contas atrasadas, diários de amargura e até as páginas rasgadas da Bíblia, Clara chamou a filha e disse: "Eu guardei esses pedaços como lembrança do meu erro, mas hoje quero que você veja. Deus não me condenou, Ele me levantou. O que eu quebrei, Ele restaurou." A jovem, emocionada, abraçou a mãe e respondeu: "Mãe, eu sempre orei para ver esse dia chegar. E hoje eu creio ainda mais que Deus responde às nossas orações." A notícia de sua mudança se espalhou pela vizinhança. Pessoas que antes conheciam a Clara revoltada e descrente, agora viam uma nova mulher. Muitos perguntavam o que havia acontecido. Ela sorria e respondia sempre da mesma forma: "Eu tentei destruir a palavra, mas foi a palavra que me reconstruiu." Com o tempo, Clara se tornou uma serva ativa na igreja. Passou a aconselhar jovens que, como ela, viviam mergulhados na descrença. Sua história virou testemunho de esperança. Pessoas vinham de longe para ouvi-la contar como, do ato mais blasfemo, nasceu a experiência mais gloriosa da sua vida. E certa noite de culto, quando compartilhou sua história, dezenas de pessoas vieram à frente, se ajoelharam e entregaram suas vidas a Jesus. Clara chorava e repetia: "Se Ele fez comigo, pode fazer com qualquer um." Isso me faz lembrar um texto bíblico que diz: "A erva seca-se, a flor cai, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente." Isaías 40:18. A história de Clara nos lembra que podemos até rasgar papéis, rejeitar símbolos, tentar apagar memórias, mas a palavra de Deus permanece viva e poderosa. O amor de Cristo não se assusta com a nossa revolta, mas nos espera com paciência até que nosso coração se renda. Talvez hoje você também esteja lutando contra ele, mas saiba, o Senhor continua batendo a porta, pronto para transformar sua dor em vida nova. Se você crê nisso, ore comigo agora. Senhor Jesus, entregamos em tuas mãos todos que se sentem revoltados, feridos e sem esperança. Que assim como Clara, cada coração encontre o teu perdão e a paz que só vem de ti. Restaura famílias, cura feridas e derrama fé onde há incredulidade. Em nome de Jesus, amém. Se essa história falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal onde o milagre começa e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer o poder da palavra de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.